privilégio estar aqui. Quero agradecer o carinho da igreja. Isso é muito bom. Todos nós que aqui estamos pela manhã, todos nós viemos aqui buscar alguma coisa. E quando nós vamos às fontes das águas, num ribeiro de águas abundantes, cada um leva a sua chavena, uma garrafa, leva o que pode e o que consegue levar. E que seja assim essa manhã, cada um possa levar abundante da palavra de Deus. Qual seria a inquietação do teu coração essa manhã? Todos nós buscamos de alguma forma uma solução para os meus problemas, né? Cada um vem, eu preciso, Senhor, que o Senhor me diga a solução para essa minha crise, para essa minha dúvida, esse meu medo. E hoje eu queria falar sobre estágios da fé, porque a fé é o que nos conecta, nos liga ao Senhor. Eu não estou falando de uma fé otimista, de um sentimento forte daquele que tipo, vai dar certo, estou torcendo para isso. Não é esse tipo de fé. Também não estou dizendo numa fé que é aquela mais intelectual, que consegue compreender, né, os segredos da ciência e acredita. Também não é esse tipo de fé. Nenhuma fé que crê naquilo que tem evidências, porque aí seria superstição, né, mais do que fé. Precisamos entender as facetas, os estágios da fé, que muitas vezes nós participamos desse processo, porém, por dúvidas, por medo, por inconstância, deixamos de avançar em alguns pontos. Vamos abrir no livro de Hebreus, capítulo 11. Capítulo 11 de Hebreus, os 3 primeiros versos. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e prova das coisas que não se veem. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Vamos orar nesse instante? Senhor, acalme e aquieta o nosso coração. Ó Deus, toma conta dos nossos pensamentos, para que a Tua palavra venha fazer efeito, para que Teu Santo Espírito possa trabalhar livremente, no nome santo do Senhor Jesus. Olhando esses 3 primeiros versos, nós vamos entrar naquilo que a teologia chama de a galeria dos heróis da fé. Talvez você possa até participar dessa galeria. Quem sabe você complete esta galeria de homens de fé, pessoas de fé que aqui está. Mas olhando esse texto de Hebreus, ele não é uma definição de fé. Ele é mais uma descrição da fé. O que ela faz e mais ainda, o que você pode fazer com ela, como funciona esta fé. Nunca é demais repetir, né? E como diria o poeta, recordar e viver. Se nós imaginássemos aqui uma figura daquelas estilo Spielberg, de cinema, de ação, um cabo de aço amarrado no braço do Cristo Rei, e esse cabo de aço vai até a Praça do Comércio. E alguém com uma trotonete, assim, ou uma bicicleta, vai em cima deste cabo de aço, até a Praça do Comércio, passando pelo Rio Tejo. Vocês acreditam que o atleta que vai pedalando a bicicleta, atravessando o Rio Tejo, num cabo de aço a tal altura, e olha que ele já foi campeão mundial várias vezes, ele conseguiria? Bom, eu iria torcer para ele cair.
né? Modéstia à parte. O show ia ficar mais completo. Todos nós iríamos assistir tal façanha e com expectação. Ah, ele vai conseguir, ele é bom demais, ele tem manobras radicais, ele é incrível. E ele vai com aquela bicicleta. Chega à altura do rio, no meio do rio, bate um vento, ele balança um pouco, só para fazer suspense, deixar a turma... Oh! Aí ele consegue, ele vai até de trás, de costa, ele foi, atingiu, foi até a Praça do Comércio. Todo mundo aplaude, ele é fantástico, ele é extraordinário. Eu acreditava sempre nesse rapaz, é um homem de valor. Certo, certo. Todos nós acreditamos. Isso é um fato de o que vem a ser acreditar. Agora, o oponente, né? O antagonista disto é a fé. Acreditar é uma coisa. Ter fé é um pouco diferente. Ter fé é você acreditando neste ciclista, atleta famoso, campeão mundial, é você agora subir na boleia e ir com ele atravessando o Tejo, chegando até o comércio. E aí? Aí eu já não torço para ninguém cair. Principalmente se for eu que estiver na boleia. Isso é ter fé. Fé é você entregar, confiar cegamente, absolutamente em tudo, em Cristo. Não no piloto da TAP que me trouxe para cá. Eu acreditei que ele vinha, e eu estava atrás. Nem vi a cara dele, nem sei o nome dele. Ali até tentou falar o nome dele. Atenção, e fala daquele jeito. Eu falei, meu Deus, do jeito que ele falou, ele deve estar charbando, ele deve estar bêbado já, né? O voo vai ser, né, uma aventura. Mas fé é você crer no Senhor Salvador, Senhor Jesus, no que Ele fez na cruz do Calvário e descansar no Senhor. Porque a maior parte das nossas angústias, problemas, tribulações, é porque olhamos por circunstâncias, olhamos situações, olhamos e nos preocupamos com consequências e deixamos de olhar e confiar no Senhor. Domingo de manhã é fácil pensar no Senhor, né? Domingo de manhã a gente vem tranquilo, mas... Olhando o texto aqui, nós vamos ver o seguinte, olha, o mundo cínico que está lá fora, vai dizer que a nossa fé aqui em Jesus, que morreu há 2000 e tantos anos atrás e ressuscitou, que essa é a nosso grande querigma, nossa grande proclamação é que Cristo ressuscitou, a cruz está vazia, o túmulo está vazio. Essa é a nossa esperança. Mas este mundo cínico lá fora vai falar que isso tudo é ilógico, é uma fuga da realidade, é o ópio do povo que sempre falavam. Mas aqui em Hebreus capítulo 11, que é longo e eu não vou cansá-los, massar com tantos exemplos que aparecem aqui, nós podemos destacar ou dividir o capítulo e perceber os estágios da fé que nós vivemos e às vezes nem percebemos que estamos dentro deste movimento de crescimento da fé. A fé, ela não cresce para que todos venham ver, eles vão reparar. A fé, ela cresce como raiz, lá embaixo, lá fundo, como se fosse um alicerce de um grande prédio, uma grande casa, que tem grandes alicerces sólidos. Isso nos traz segurança, confiança. Você pode entrar naquela casa. É assim também com a fé. 3 grupos vamos destacar. Do verso 4 ao verso 7, nós vamos encontrar os primórdios, os crentes antes do dilúvio. Noé, Enoque, Abel. E depois nós vamos encontrar do 8 até o 22, nós vamos encontrar os patriarcas, crentes patriarcas, os que lançaram o fundamento da fé, da confiança no Senhor. E por último, do 23 ao 40, você que está tomando nota, escuta bem, são crentes
do povo, israelitas, pessoas comuns, como eu e você. E o que nós podemos aprender destes três grupos? Bom, nós temos aqui certeza, convicção e testemunho. A nossa fé ela tem que caminhar assim, com a certeza, com convicção e dar bom testemunho. Caso contrário, você vai naufragar na fé. E nós não queremos isso. Não queremos ver ninguém caindo da bicicleta no cabo de aço, mergulhando no Rio Tejo. Eu não vou aplaudir isso. O primeiro grupo, nós podemos destacar aqui, é a fé que salva. É a fé que salva. É aquela que no primeiro ato você olha para a cruz e pede perdão para o Senhor. Você coloca todas as suas ansiedades, preocupações, seu futuro nas mãos do Senhor. É uma fé que salva. Quem teve esta fé? Abel, Enoque, Noé, homens que tiveram esse tipo de fé. Veja que Abel era um homem justo e por causa da sua fé, ele teve uma morte inesperada, prematura, um jovem. Mas Enoque andou com Deus e Deus o tomou. É uma figura até do crente que é arrebatado. Andou com Deus e Deus o levou. E você muitas vezes pergunta e se questiona. Parece que esse Deus é injusto, porque eu conheço pessoas que estão sendo abençoadas e eu não. Tem gente que tem pão e eu não. Por que Deus está agindo assim lá e não aqui, cá, comigo? A vida de fé é assim. Deus tem os seus propósitos e cada um aqui tem a sua história de fé. Abel foi prematuro, mas a história de Enoque foi completamente diferente. Deus tinha outro propósito. Precisamos entender, respeitar a história de vida do irmão, o tempo de maturação da fé do irmão, da irmã, daquela casa, daquela família. Porque muitas vezes queremos que eles tenham já a mesma maturidade, a mesma pujança que a nossa. Mas estamos todos caminhando juntos, dentro de um grande comboio. Uns estão no vagão de luxo, outros estão no vagão de trás, outros estão no vagão como se fosse lá na Índia, né? Tudo pendurado. Mas estão indo no mesmo trem, no mesmo comboio. Mas tem Noé, um antes do dilúvio. E este homem, que viveu diante de uma sociedade, de uma geração indiferente às coisas de Deus. E ele, com uma missão dada por Deus, de construir um grande barco, deve ter recebido críticas, zombarias e tudo mais. Pois não fazia parte do esquema daquela sociedade. Era uma pessoa diferente. E avisava, e pregava, dava testemunho. Ele tinha certeza que Deus iria trazer chuva. E olha que naquela época, antes do dilúvio, não havia chuva. Não que era um deserto, não. A Bíblia diz que subia um vapor da terra. Eles não conheciam a palavra chuva ou a tempestade que cai do céu. Não, era só um vapor. E eles não compreendiam isto. Por quê? A fé é que nos leva à compreensão. Noé só conseguiu o quê? Influenciar a sua família. A nossa fé, ela tem que começar em casa, influenciando e ensinando os de casa, os filhos, os pais, e assim vai. Esta é a fé que salva. E salvou mesmo Noé com a sua família, quando veio o dilúvio. Agora, falando da convicção, nós vamos ver, do verso 8 até o 22, nós vamos ver a fé dos patriarcas. É uma fé que espera. E se tem algo na vida cristã, a disciplina mais difícil na vida cristã é esperar, é ter paciência. Como nós queremos tudo para ontem.
Como parece que Deus está sempre atrasado. Como parece que Deus nunca vai ao encontro marcado que eu estabeleci. Mas está aqui, os patriarcas, todos eles tiveram que aprender a esperar em Deus. E esperar em Deus significa confiar, fortalecer a nossa fé. Muitas vezes nós estamos apressados, abruptamente fazendo as coisas, e a nossa fé parece que não está ligada ainda, não funciona, porque achamos que nós temos a capacidade. Deus já me ensinou, Deus já me instruiu, eu sei fazer, mas sem fé é impossível agradar a Deus. Precisamos ligar a fé nos momentos de crise, momento de angústia. Quando os problemas surgem, é a fé, é o início, é o start daquilo que vai abrir caminho, que vai trazer sabedoria do alto para a sua vida. Pois as questões contemporâneas do nosso tempo são difíceis, são pesadas, são complicadas, e se nós não tivermos a sabedoria divina, nós vamos sucumbir, nós vamos ser sugados por esta cultura perversa e libertina que está aí fora. Noé não foi, porque ele sempre ouvia a palavra de Deus. Percebem você? Abraão teve que esperar, ele aprendeu a obedecer e a praticar. Todos nós sempre falamos, né? Eu sei que eu estou passando por um momento aflitivo, mas Deus proverá. Sempre falamos isso, mas de onde vem esse Deus proverá? A Bíblia, quando fala lá em Gênesis 17, quando fala deste proverá, é o original Jeová Jiré, que até cantamos alguns hinos que tem essa expressão. E nem sabemos direito o que se traduz isso. É exatamente isso, Jeová Jiré, Deus proverá. Quando Abraão recebeu, depois de anos de espera, o seu filho da promessa, era tudo que ele queria de Deus. Minha vida está completa, plena, estou satisfeito agora com Deus. E Deus permite oásis nesse deserto da vida que passamos, para nos refrescarmos, ganharmos nova energia. Mas Abraão abusou um pouco. Ele achou que era tudo. O meu filho é tudo, é o máximo. Parece eu com o André, meu filho é tudo, é o máximo. E ele fez daquele filho a prioridade da vida dele. E quando nós colocamos outras coisas, outras pessoas como prioridades na vida, e Deus fica em segundo plano, ou Deus fica em anexo, Deus sabe tratar. E Deus chamou Abraão. Abraão, pega o teu filho, Monte Moriá, amanhã às 15h temos uma conversa. Você vai apresentar o seu filho como sacrifício. Aí está a fé. É a fé que sabe esperar. E aqui está Abraão. A fé dele sabia ver, olhar o futuro como se fosse presente e o invisível como se fosse visível. Isso faz a fé. Algo tão concreto na vida dele que ele não questionou muito. Senhor, espera um pouquinho, eu esperei muito tempo para ter esse filho, agora você vem aqui com uma conversa de sacrifício de criança? Espera aí, não é? Eu nunca ouvi isso, hein? Olha que eu vou para os cananeus, hein? Vou mudar de religião. Não teve conversa, e muito menos Deus teve que se justificar dando explicação. Olha, Abraão, vamos pelo caminho que eu vou te explicar tudo o que está acontecendo. Não. Há momentos na nossa vida de fé que Deus fica em silêncio. Não há explicação, não há nenhuma orientação. E você parece que entra em pânico, eu vou perder algo de mais valor da minha vida. E aí, como é que fica a minha fé? Como é que fica o meu testemunho? O que vão pensar de mim? Fraquejei? Deus está morto? Deus se afastou? Deus não existe? Eu sou crente, e aí, como é que fica essa história toda? Abraão foi, e quando chegou lá em cima no monte, Deus providenciou o cordeiro para o sacrifício. Jeová Jiré, Deus vai prover sempre
quando estivermos debaixo da vontade de Deus, no lugar que Deus orientou, que Deus levou. Não é no lugar que você quer, não é o lugar que você leva a Deus para abençoar. Deus, vem comigo, se eu preciso abençoar meu novo relacionamento, vem. Deus, vem comigo, se eu preciso abençoar meu novo trabalho. Deus, vem comigo. Não, é você ir aonde Deus estabeleceu. Se colocar debaixo da vontade de Deus. Entender, obedecer, foi o que Abraão fez. Andando mais um pouco, nós vamos encontrar agora a fé que sofre. Porque nós tivemos nos pré-diluvianos a fé que é perseverante. Noé teve que ser perseverante para construir um barco daquele tamanho. Não é? Naquela época, sozinho, ele e alguns filhos, uns 5 ou 6, foram 8 que foram salvos, mas ele teve que perseverar. É a fé que salva. E depois tem a fé da esperança. Abraão teve a esperança. Era a fé que vê. E agora nós estamos na fé que tem conflitos, mas também tem vitórias. Não há vitória sem luta, não é verdade? Não há nenhum vencedor que não enfrenta uma batalha. Portanto, a fé agora é daqueles que sofrem, que lutam, que enfrentam, que não desistem. É aqueles que estão empenhados. E nós vamos encontrar vários personagens do verso 23 até o 40. E nós podíamos selecionar alguns aqui. Se eu tivesse aqui uma roda com papelzinho, vamos tirar um candidato. José, não, vamos tirar outro candidato. Os profetas. Me chama a atenção um candidato desta lista. Pelo menos 2. Vamos honrar um, né? Moisés. Moisés foi este. Alguém que sofreu de fato. Viveu no conforto, viveu no reinado do Egito, de Faraó. Teve de tudo. Mas no verso 25 fala que ele trocou os prazeres do Faraó, do Egito, do mundo, para andar com o povo de Deus. Ser desprezado com o povo de Deus. Isto é fé. Saber que eu tenho que trocar, deixar, abandonar aquilo que está me dando prazer, aquilo que está me dando segurança, aquilo que está me dando poder, para andar com o povo de Deus. Porque eu sei que com o povo de Deus eu tenho um futuro. Com o povo de Deus eu estou seguro. E foi isso que Moisés fez. Muitas vezes falamos, não, aquele gente, meu Deus, o que eu faço ali? E assim ele deu um bom testemunho, Moisés. Podíamos falar mais de Moisés, mas vamos caminhar um pouco mais. Falar sobre fé e vitória no verso 30 e 31 de um caso perdido. Raabe. Eu acho que é um pouco nós. Porque nós éramos um caso perdido. Mas se não é a graça bendita do Senhor na nossa vida, não tínhamos por onde correr. Efésios capítulo 2 fala isso. Estávamos mortos em delitos, pecados. Mas o Senhor veio e nos vivificou. Éramos um caso perdido. Raabe aqui era uma candidata improvável a crer. E o pior ainda, ela foi salva pela graça. E o povo de Deus chegando. Mas como ela foi salva? Pela fé. Uma fé que sofre, que paga o preço, porque ela era uma pessoa assim vulgar, trabalhava assim já na coluna, no muro da cidade, atendendo os viajantes que passavam, que entravam e saíam. Nem na cidade em si ela podia ficar, porque as pessoas também acho que não a levariam a sério. Mas quando ela recebe os espias que queriam sondar a Jericó, ela os recebe, os guarda, protege e faz uma aliança. Olha, me ajuda, porque eu não quero ficar mais nesta vida. É alguém que tinha um sentimento ideal. Eu não quero viver mais essa vida. Eu não quero mais ficar
longe da verdade. Veja o que ela diz em Josué capítulo 2, lá no verso 8. Porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. E foi esse seu testemunho que Deus a honrou. Veja, esta pessoa imoral vai fazer parte da genealogia de Jesus. Pois depois ela vai casar com Salmão, depois vem Boaz, e aí vem a linhagem de Jessé, Davi, vai chegar o Messias. Um caso improvável, perdido, alguém que não tinha esperança alguma, mas abraçou a fé com uma simples frase: olha, o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Esta era a Bíblia de Raabe. A minha Bíblia tem um pouquinho mais do que ela conseguiu ler. Olha só. E foi só com esse testemunho, com esta promessa, que ela abraçou a fé. E nós estamos esperando o quê para abraçar esta fé? Estamos querendo que venha um anjo, que caia um raio na cabeça, que veja uma luz como Paulo viu na estrada? Não, a fé que vê dos patriarcas, é a fé que tem esperança, é a fé que sofre, é a fé que paga o preço. E ela, com um simples conhecimento do poder deste Deus, ela falou: eu vou me entregar a esse Deus, eu vou confiar nele, é nele que eu quero andar e viver. E assim foi. A experiência de Raabe nos leva a refletir, porque muitas vezes a gente arranja desculpas, e muitas, para a nossa vida de fé não estar tão fervorosa assim. Uma fezinha, né? Então, ela começa bem. Ela começa: olha, eu conheço esse Deus em cima no céu e embaixo na terra. Ela ouviu que Deus abriu o mar vermelho. Se assustou, teve temor a Deus, teve respeito por este Deus. E não por uma vida libertina que ela vivia naquela cidade, etc. Muitos dizem isso sobre a sua fé. Não conheço muito bem a Bíblia, então eu preciso estudar mais. Está devagar, mas eu chego lá. São desculpas que a gente dá. Eu não tenho muito conhecimento. Ou sou ruim demais. Olha, se soubesse como é que é a minha vida, você nem falaria comigo, vai. Deixa para lá isso. Você não sabe o que eu já fiz nessa vida, olha, que Deus me perdoe. Ainda faz isso lá na cruz, né? Ai, meu Deus. Veja que ela era tão ruim, tão vulgar, tão imoral, mas ela foi agraciada. Ela conseguiu olhar para a palavra, para o testemunho do Senhor e abraçar a fé. Ela se preocupou com a família dela. Quando amarrou o fio de escarlate, ela tentou trazer a família dela para salvar, não só a ela, mas também a família dela. E muitas vezes nós nos preocupamos assim: olha, eu sou crente, mas não sei se eu quero ser, porque o que eu vou dizer lá em casa? Né? Como é que os meus amigos vão receber isso? Então eu fico só assistindo de longe, tudo bem. A fé, ela pode operar vividamente na sua vida, ela pode transformar a sua vida, se você tiver coragem de ouvir a palavra, de conhecer a esse Deus, saber o que Ele fez na cruz para te salvar. Mais do que te salvar, garantir vida eterna, comunhão com a luz, com o Senhor Deus. Quem aqui já não caiu numa penumbra da noite? Ou já passou por um blackout, sem luz, sem energia? Assusta. A gente fica até angustiado, com medo. Porém, andando com Cristo, nós vamos ter o quê? Sempre a luz, sempre a verdade, sempre a vida. Não importa as circunstâncias que nos assustam, as consequências, situações, continue andando firmemente com Cristo, olhando as promessas, conhecendo a palavra de Deus
Isso vai trazer conforto para o seu coração. Isso vai fortalecer a sua fé. Você vai distinguir, entender que a fé tem etapas. E estas etapas vão deitar raízes profundas. E com isso você vai ter segurança, vai ter paz, vai ter alegria. Mesmo diante das tempestades e dos reveses da vida. Que o Senhor possa nos abençoar cada vez mais através da sua palavra. Vamos ter mais um momento de oração? Te agradecemos, Senhor, por esses momentos de dividir e partilhar a tua palavra. E examinar, Senhor, e averiguar a nossa fé em Ti. Muitas vezes enfraquejada, muitas vezes até enferrujada e colocada de lado. Porque nós estamos passando por um problema tão profundo que ficamos desanimados e até decepcionados. Mas, Senhor, nós queremos olhar para Ti, independente daquilo que possa vir lá para frente. Sabemos que o Senhor vai conosco e o Senhor tem propósito em tudo. Fortaleça a Tua igreja, cada família aqui representada, Senhor. Fortaleça, Senhor, a fé daqueles que estão débeis, aqueles que estão com dúvidas, aqueles que estão vacilando. Ó Senhor, desperta-os, Senhor, cada vez mais, para que tenham certeza, convicção e dando um bom testemunho, Senhor. Ó Pai, te agradecemos, porque o Senhor nos dá esta oportunidade em Cristo Jesus. Amém.